Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez pelo Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o Complexo de Saúde da sua confiança, para hoje levar a vocês mais conhecimento, mais informação aqui no nosso Instagram, hoje que traz um tema muito importante e daqui a pouco vou revelar para vocês. Antes de mais nada, venho aqui me apresentar. Meu nome é Rubens Souza, sou assessor de comunicação aqui do Complexo de Saúde São João de Deus e estarei hoje juntamente a dois convidados especiais, levando informação e conhecimento para vocês até às 8h30 da noite. Certo? Então, a partir de agora, sejam todos bem-vindos. Essa live, ela é sempre realizada para vocês, com todo amor, com todo carinho, para que vocês possam ter conhecimento de diferenciados assuntos, assuntos que são de extrema relevância e que estão cada vez mais em evidência em nosso mundo, certo? Hoje, então, nós trazemos para vocês mais uma pauta importante, que em detrimento ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é lembrado no próximo dia 29, nós trazemos hoje, então, como pauta, o câncer de pulmão e tabagismo. Essa live que vai ser realizada em parceria com a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, e terá também aqui as participações dos médicos do nosso corpo clínico do Hospital do Câncer, Dr. Claudemiro Neto, e também juntamente com o Dr. Lucas Fragoso, cirurgião torácico, que estará aqui conosco pelo perfil do Complexo de Saúde. Lembrando que o Dr. Neto estará pelo perfil da ACOM, eu já percebo aqui que ele está nos assistindo, já até solicitou participação, já eu já faço a autorização para que ele possa participar aqui conosco, certo? Eu não poderia deixar, de antes de começar essa live, agradecer pessoas especiais que estiveram presentes conosco para a organização deste momento. Em especial ao senhor Wilson Martins de Freitas, presidente voluntário da ACOM, o gerente-geral também da ACOM, o senhor Igor Fernando de Oliveira, e a gerente de comunicação e marketing, Lívia de Fátima Costa, inclusive que já está nos assistindo, vocês que estão sempre presentes conosco, participando dos eventos que são promovidos aqui pelo Complexo de Saúde, ou então quando vocês estão realizando, vocês também nos convidam para que a gente possa estar junto. Afinal, a saúde não tem fronteiras, a saúde não tem limites nem divisões, né? Nós estamos juntos aqui sempre para somar. Então, lembrando a todos vocês que nós estamos então na nossa quarta edição, tá, do Projeto Saúde em Pauta. E hoje nós vamos trazer um assunto, como eu disse agora há pouco, relacionado ao câncer de pulmão e o tabagismo, em detrimento à questão do Dia Nacional de Combate ao Fumo, que vai ser celebrado no próximo dia 29 de agosto. Vai ser lembrado no próximo dia 29 de agosto. Mas é importante registrar aqui também que os vídeos das outras lives, as anteriores, estão disponíveis aqui no nosso canal do IGTV e também no nosso YouTube. Veja só que time que já passou por aqui. A nossa primeira edição contou com a participação da doutora Shirley Menezes, ela que é pediatra aqui do nosso Complexo de Saúde e tratou sobre o tema Covid-19 na infância. Também tivemos a participação da doutora Ione Mata, ela que também é pediatra e tratou a respeito do assunto amamentação na maternidade e nas primeiras semanas de vida. E também nós tivemos na semana passada a participação da doutora Marina Vilela, ela que é ginecologista e tratou sobre o tema humanização na assistência à gestante. Então, se você ficou interessado em algum desses assuntos, você pode acessar o nosso YouTube, lá no nosso canal do Complexo de Saúde São João de Deus, ou aqui no nosso IGTV, para que vocês possam assistir a todos esses vídeos, essas lives que foram transmitidas anteriormente aqui no nosso projeto Saúde em Pauta, certo? Então, nós vamos iniciar a partir de agora a transmissão com a participação aqui do Dr. Claudemiro Neto, que está online pelo perfil da ACOM. Estou fazendo aqui a ação dele e eu vou estar aqui cedendo o meu espaço para o Dr. Lucas Fragoso, que vai abordar aí junto a ele esse tema muito importante, que é a questão do câncer de pulmão e tabagismo. Estamos aguardando a entrada dele aqui. Dentro dos próximos segundos ele vai participar conosco. E aí, desde já, agradeço a esses profissionais que estiveram à disposição aí para que possam nos atender esse pedido, né? E participar mais uma vez desse grandioso projeto que leva informação a todos vocês. Bom, eu vejo já aqui que o doutor Claudemiro está online conosco. Muito boa noite, doutor Claudemiro. Seja bem-vindo ao nosso projeto Saúde em Pauta. Boa noite, Rubens. É um prazer. Eu quero agradecer o convite de participar dessa live. E eu agradeço aí todos os telespectadores aí que estão pelo perfil do Complexo de Saúde São João de Deus e o pessoal que está acompanhando aqui também pelo perfil da ACOM. E o áudio tá bom? Tá escutando bem? Tá excelente, tá perfeito Ótimo. aqui.
E aí é interessante que nós estamos agora chegando no final do mês de agosto, né, que é o mês onde a gente tira para conversar um pouco sobre o câncer de pulmão. E conversar sobre o câncer de pulmão, a gente tem que conversar também sobre a prevenção do câncer de pulmão. E quando a gente fala de prevenção de câncer de pulmão, a gente fala sobre o cigarro, né, que é o principal fator de risco, que é modificável, né, ou seja, que a gente pode lutar, combater para poder prevenir essa doença, né? E aí vamos conversar hoje com o Dr. Lucas para a gente tirar algumas dúvidas. Já vou ceder meu espaço aqui agora, porque eu imagino que vocês têm muitos assuntos a comentar, mas já fica o convite aí para que todas as pessoas possam participar. Aí já vou ceder meu lugar para o Dr. Lucas. Isso. Pessoal, quem quiser participar da live, fica à vontade. Essa live é para todo mundo que quer tirar alguma dúvida sobre tabagismo, sobre como parar de fumar, sobre aquilo que a gente pode fazer para poder lutar contra o tabagismo, né? Que é uma doença, né? Não é uma preguiça, não é uma falta de vergonha na cara, é uma doença. Então é interessante, quem quiser participar, tá à vontade, dá tempo ainda de compartilhar aqui no cantinho com algum amigo que conhece, que fuma, para poder participar. Essa live é voltada justamente para as pessoas que fumam, para poder entender um pouco mais sobre o que é o tabagismo, para poder entender um pouco mais sobre as consequências do cigarro, né? E para a gente plantar essa sementinha do bem e agir de alguma forma na luta contra o cigarro. E aí, doutor Lucas? Vamos começar a nossa live beleza? hoje? Vamos. Lucas, nosso tema hoje é câncer de pulmão, né, e tabagismo. E eu queria que você conversasse, que você começasse a live e falar por que esse tema está sempre associado ao câncer de pulmão. Por que o cigarro está sempre associado ao câncer de pulmão? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, o Rubens, ao Complexo Saúde Júnior de Deus, a participação da ACOM, né, nossa instituição aí do coração que a gente defende. Grande parceiro do hospital, né, é mútuo, né, a cooperação. O tabagismo é o nosso inimigo, né, Neto? Ele realmente, falar de câncer de pulmão e não falar do tabagismo é impossível, né, porque o tabagismo ele é responsável aí por 90% do câncer de pulmão. Então, se o paciente chega com alguma alteração no pulmão, a gente já tem que considerar que aquilo possivelmente é causado pelo cigarro, né? Existem outras causas também, como exposição, por exemplo, carvoeiro, né? Alguma exposição, fogão a lenha. Na nossa região ainda tem bastante casos de uso de fogão a lenha, mas o problema é maior, né? Porque o tabagismo, ele aumenta o risco de câncer em diversos e diversos órgãos, né? Se a gente imaginar que anatomicamente da cabeça aos pés, realmente tem o índice de câncer de boca, de língua, de esôfago, de laringe, né, de estômago, de pâncreas, de rins, e vai descendo, de intestino, reto. Então, assim, realmente o tabagismo é algo que a gente tem que tratar e, às vezes, ele é tão menosprezado, né, uma prática que, assim, eu tenho um tio que fuma, e aí ele fuma, mas você nunca conversou com ele sobre isso e tentou convencê-lo que talvez não seja uma prática tão boa. Então, o tabagismo, ele leva a muita morte anualmente, porque não só o câncer de pulmão, né, mas as doenças cardiovasculares, ele aumenta o risco de muita doença ruim, né? Possivelmente muitos casos fatais, e desde 1985, ele é o primeiro câncer, tanto em incidência e mortalidade. Ele mata muito, ele é muito silencioso. Os pacientes que fumam, eles têm uma queixa, às vezes, de tosse. E é o sintoma mais prevalente, né? Que é menosprezado. Então, por isso que acho que vale tanto a pena, né, a gente falar de cigarro quando se menciona o câncer de pulmão. É uma luta nossa, como oncologista, tentar combater o cigarro, né? Porque é isso mesmo, não é só o câncer de pulmão, não. O tabagismo está associado em pelo menos metade dos cânceres, né? Diretamente na causa do câncer e às vezes indiretamente também.
E não só o câncer de pulmão, o câncer de boca, os tumores que acometem essa região de boca, de cabeça, pescoço, principalmente, que estão em contato direto com a fumaça, né? Mas outros tumores também, mais à distância, como o câncer de bexiga, que está muito relacionado ao tabagismo também. Sim. E é interessante que as pessoas entendam como que funciona esse mecanismo da causa do cigarro, né? Por que o cigarro é tão maléfico? Isso é muito Sim. interessante, porque começa do momento que a pessoa aspira a fumaça pela boca. Exatamente. Né? A fumaça do cigarro, ela é extremamente quente, né? Ela é alta temperatura. Então chega a passar ali dos 200 graus Celsius. Né? A pessoa não sente porque é fumaça, né? Então diminui a sensação térmica. Se fosse Sim. líquido, a pessoa não conseguiria, né? E aí aquela fumaça desce, vai queimando ali as vias aéreas, a traqueia, divide nos brônquios, vai para os pulmões, até chegar naquela bolsinha final lá, que é um saquinho que a gente chama de alvéolo, né? E aí a nicotina, não só a nicotina, mas as outras mais de 4.200 substâncias venenosas que o cigarro tem, ela passa rapidamente para a corrente sanguínea, viaja pelo nosso corpo e chega no cérebro. Lá no cérebro dá aquela sensação de prazer, e começa a dar todo aquele mecanismo de dependência, né? Isso é muito interessante, porque até hoje a gente escuta falar a palavra, a pessoa é tabagista, a pessoa tem um hábito de fumar. E não é isso, né? Na verdade, é um vício, né? O cigarro é um vício. Ele é um vício e o tabagismo é uma doença, né? A gente tem um costume de ver as pessoas fumando, mas você chegar e falar assim, não, olha, você tem uma doença chamada tabagismo, né? E ela tem uma série de questões que devem ser tratadas. A pessoa pensa assim, mas beleza, eu fumo, mas eu fumo de vez em quando, ou eu fumo só final de semana. Eu sou tabagista, né, esse termo pesado, eu sou um tabagista, e eu acho que assim, vale a pena a gente considerar uma série de itens mesmo, de considerações para a gente pensar assim, não, eu sou um tabagista mesmo. E quando a gente tem um diagnóstico próprio, né, eu falo assim, não, eu sou um tabagista. Isso talvez leve a outras concepções, fala assim, talvez valha a pena realmente trocar aí de hábito, porque isso não vai me fazer bem. Como nós vamos até mencionar um pouco sobre isso. Ô Lucas, e uma coisa assim que eu gosto de sempre entrar na questão, porque geralmente a pessoa que fuma, ela vai criando desculpas, né? Assim, são desculpas, né? E às vezes isso é uma desculpa porque a pessoa não consegue reconhecer que a pessoa é tabagista, né? O que faz, quais são as dicas que você pode dar para a pessoa que está na dúvida se é tabagista? O que você orientaria a pessoa? Quais são os sintomas ou sinais que podem sugerir que a pessoa é um tabagista? Como que a pessoa reconhece? Primeiro, eu acho que sim, não é um fator, é mais de um, né? Então, assim, você vê, se você percebe que você está perdendo o controle de quantos cigarros você fuma por dia, isso já demonstra algum nível de dependência psicológica, né? Se você fica frustrado, então, por exemplo, se o cigarro acabou. E aí você está viajando, você está trabalhando, e você sente um nível de frustração, você começa a ficar nervoso com isso, fala, poxa, acabou meu cigarro, e né, isso é um sintoma de dependência, né, essa frustração. Às vezes você precisa como toda droga, tá? O nosso corpo, ele determina aí, ele tem níveis, né, que o nosso cérebro se acostuma com isso, e os nossos neuroreceptores, eles vão se acostumando e demandando mais substância. Isso acontece com cocaína, heroína, diversas drogas, não só a nicotina, tá? Uhum. O nosso cérebro demanda mais quantidade para manter pelo menos a mesma sensação de prazer. Então, chega, né, um outro sintoma ou sinal seria esse: a necessidade de mais cigarro para poder se manter ele tranquilo, de conseguir passar o dia, né?
Então você começa com 5 cigarros, aí passado algum tempo, eu preciso de mais, eu preciso de 10, um maço, 2. Isso é um sintoma muito claro, né, de tabagismo. Até a gente, um dado que a gente tem que, assim, acima de 20 cigarros por dia, ou seja, um maço, a gente já considera, tá, o paciente tabagista. E muitas vezes, às vezes, a pessoa pode até que parar as atividades dela para poder fumar. Então, estou trabalhando, não, tem que dar uma pausa para sair e fumar, né? Ou até atividades sociais, você está numa reunião, não, vou sair para fumar. Isso é um sinal claro, né, de dependência ali do cigarro. E, é claro, né, a abstinência. Se o cigarro acabou, você não conseguiu comprar, ficou frustrado. E aí, você fica bravo, você começa a ficar nervoso, você começa a suar, você começa a tremer. Isso é uma abstinência. E é né? muito engraçado isso, porque às vezes a pessoa fala assim, não, fumar me deixa calmo. E não é isso, exato. é a falta do cigarro que te deixa nervoso. Exato. Isso é uma ótima desculpa, tá? Ela é frequentemente utilizada e é um ponto de vista vicioso aí da situação, né? Obviamente não é isso, essa questão, né? Você como cirurgião torácico, né, que atua ali no processo cirúrgico, na maioria das vezes, qual o papel que você tem diante de um tabagista? Como você costuma abordar seus pacientes? Certo. Os pacientes chegam a nós, geralmente encaminhados por conta de alguma lesão pulmonar, né? Alguma coisa aconteceu, achou no raio-x, na tomografia, um nódulo, uma massa, que são nódulos maiores, né? São lesões maiores que 3 centímetros. E aí, cabe a nós o diagnóstico, né? Fazer algum procedimento ou endoscópico, que chama broncoscopia, que a gente faz uma endoscopia do pulmão, ou uma biópsia de alguma outra forma, tanto às vezes a gente faz orientado na tomografia, a gente troca uma agulha lá e funciona a lesão, ou mesmo uma biópsia, né, com a retirada de um fragmento de pulmão associado, para que a gente entenda que doença é aquela, primeiro, né, para caracterizar uma doença maligna às vezes, e cabe a nós também o tratamento cirúrgico disso. Às vezes as lesões, elas são cirúrgicas, elas são passíveis de ressecção, e aí a gente se empenha nisso para poder fazer isso, né? Essa retirada cirúrgica. Um dado importante é que cerca de somente 20% dos pacientes que chegam com uma lesão neoplásica, só 20% deles são passíveis de ressecção cirúrgica. E isso é muito ruim. Isso mostra por que o câncer de pulmão mata tanto. E eu te confesso que, assim, no SUS, na nossa região, eu acredito que é muito menos que 20%, tá? Porque esses são dados estrangeiros e aqui a gente tem um acesso geral, digamos assim, à saúde que às vezes é um pouco mais prolongado o processo. Então, isso mostra por que a gente tem que ficar muito esperto com essa doença. Igual a gente falou, ele é muito silencioso, o câncer de pulmão, né? Então, a gente tem que, primeiro, né, pegar esse paciente e já conduzir ele rapidamente para um processo cirúrgico, se for o caso, e os que não têm a possibilidade, eles são tratados, né, por você. E é uma luta nossa. Inclusive, uma das queixas dos pacientes, a gente vai falar isso mais à frente, eu já tenho uma doença. Muitas vezes o paciente tem a doença até avançada, uma doença metastática, né, ou seja, uma doença que já espalhou. E pergunta, doutor, eu devo parar de fumar durante o tratamento? Eu respondo que sim, que isso vai contribuir com o tratamento. Né? Claro. Isso também deve ter implicação no paciente cirúrgico. Com certeza. Sem querer entrar na sua área, mas eu já vi dados que a quimioterapia ela tem piores resultados no paciente que mantém o tabagismo. No processo cirúrgico é muito, muito semelhante. Eu não faço ressecção pulmonar, que são as ressecções maiores, tiro um lobo do pulmão, ou mesmo um pulmão, ou direito ou esquerdo. A gente não opera os pacientes que estão fumando, porque esses pacientes complicam muito mais, eles fazem pneumonia pós-operatória, eles complicam, às vezes abre a cirurgia, tá? O coto bronco ali, onde é que a gente fecha o pulmão para poder retirá-lo, ou aquele segmento, aquilo abre, são complicações muito graves. Então, assim, a gente conta muito, muito, muito com a parada, né, a cessação do tabagismo. E isso é muito difícil. Por quê? Pensa só, o paciente chegou no consultório, né, vocês que estão ouvindo aí, por exemplo, você chegou no consultório, eu te dou uma notícia que você tem um câncer de pulmão, você já sabe que sua tomografia está alterada e tal. Eu já te digo
que você tem um câncer de pulmão. E aí, ainda te falo assim, agora você tem que parar, tá? Possivelmente é o momento mais estressante da sua vida. Eu te contei que você tem um câncer e ao mesmo tempo você tem que parar de fumar. Isso é extremamente difícil, né? Eu confesso que eu compreendo isso, eu até digo isso para os pacientes, tá? Então, olha, eu entendo que é um momento extremamente difícil, mas é importante demais parar. Então, assim, mesmo nesse momento, né, que não foi prévio ao diagnóstico ou à alteração do pulmão, etc., ele é essencial. Parar o cigarro. E eu ainda digo o seguinte, o cigarro te trouxe aqui. Se você não fumasse, possivelmente você não estaria aqui comigo. Né? Então, eu mostro que o cigarro ele é um inimigo. Ele não é o companheiro, né? Que é uma coisa que a gente vê muito. Ah, não, eu vou ali fora, aí né, o paciente ficar lá fumando, é uma companhia. Né? E não, na verdade, ele é um inimigo. Ele é algo extremamente lesivo na vida dessa pessoa. E aí que é a importância de se conversar sobre o assunto, é importante de ter acompanhamento multidisciplinar nesse sentido, porque a pessoa precisa ressignificar o papel do cigarro na vida dela. Né? Então, assim, parar de fumar não é uma atitude, é um processo, né? É um processo que envolve múltiplos tratamentos, né? Que envolve medicamento, que envolve mudança de hábito, de comportamento. Voltando um pouquinho nesse assunto, para nós oncologistas, a gente sempre recomenda parar de fumar mesmo o paciente, porque a doença, aquele paciente que já teve a doença e tratou, a gente sabe que fumar aumenta o risco da doença voltar em até 70 vezes mais do que a pessoa que parou de fumar. E naquele paciente que está em tratamento de quimioterapia, o desfecho é muito melhor, né? Assim, a chance de passar mal durante o tratamento, de ter uma toxicidade muito elevada, é muito menor para quem interrompe, para quem cessa o tabagismo. E assim, gente, cigarro realmente ele não dá nenhum sintoma no começo, não. Aliás, ele dá. A pessoa, quando ela começa a fumar, a primeira reação que a pessoa tem é ter tosse, né? As primeiras tragadas a pessoa tosse. Aí começa a tossir. Depois a pessoa vai burlando essa tosse, cria uma forma de fumar e vai. E aí o organismo, até então, não tem dificuldade nenhuma com isso, porque as nossas células pulmonares, nossos alvéolos pulmonares, é um tecido grande, né? Sim. É um tecido grande. Então, ele consegue segurar isso por muito tempo. Sim. Aí, depois de um tempo, o nosso corpo começa a perceber que tem algo errado, aí o pulmão começa a produzir muco, né? Vai produzindo, a pessoa começa a ter aquela tosse mais, aquele pigarro, aquela tosse mais pesada. E aí a gente tem umas célulazinhas lá, que são cílios, né? Que começam a jogar esse muco para fora, essas impurezas para fora. Até aí tudo bem, tá tendo tosse. Só que aí, depois disso, as células começam a inflamar. E aí começa a causar bronquite, o que a gente chama de bronquite. A pessoa começa a ter falta de ar, a pessoa começa a ter chieira, a tosse começa a ficar mais frequente. Depois disso, com essa inflamação, as impurezas vão começando a acumular, esses cílios vão perdendo a capacidade de levar as células, vão morrendo, e os alvéolos, que são os saquinhos que fazem a troca do oxigênio pelo gás carbônico do nosso corpo, eles começam a morrer, e aí começa a gerar o que a gente chama de enfisema. E aí, isso aí já é irreversível, né? Isso demora um pouco para acontecer, porque a gente tem muito tecido pulmonar, mas essas células que morrem, elas não voltam atrás, né? E aí a pessoa vai começando a sentir falta de ar. Então já não consegue subir uma escada como subia antes, já sente falta de ar. Essa falta de ar vai piorando, chega até para pequenas atividades, pentear o cabelo, escovar os dentes. Tem casos que a pessoa precisa de oxigênio, de andar com oxigênio por conta da falta de ar. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, fuma e vê uma manchinha no pulmão. Então fala assim, só tem essa manchinha. Eu demorei aí 10 anos para poder ter essa manchinha. Mas a pessoa às vezes não sabe que essa manchinha, em 6 meses, ela pode triplicar, porque é exponencial. Né? A piora é exponencial. Lucas, pode continuar? Não, pode falar, pode falar.
Eu ia te perguntar mais sobre o cigarro, para você explicar um pouco mais sobre essa droga. Uma O droga, né? cigarro, é importante falar, né? Ele existe há muito tempo e ele é produzido de diversas formas, né? Tem o cigarro de filtro, que é o cigarro comum. Na nossa região aqui, no Centro-Oeste, tem muito cigarro de palha ainda, né? Eu vou até deixar ali já um alerta que o cigarro de palha, primeiro que ele é feito de tudo quanto é forma, né? Ele é muito heterogêneo. O fumo, você não sabe de onde veio, como foi feito, né? Até a questão higiênica mesmo. E ele não tem filtro. Alguns cigarros de palha tem como colocar o filtro, etc. Mas assim, o cigarro de palha varia na literatura, mas ele equivale a 5 ou 7 cigarros de filtro. Então, se você fuma 3 cigarros de palha por dia, isso dá um maço de cigarro. Então, vale o alerta, tá? Que é muito comum o paciente chegar, não, fumo só uns 5 cigarrinhos de palha por dia. Isso é um maço e meio, né? Então, 2, tendendo a 2, dependendo. Então, assim, o cigarro, ele tem muita substância química, né? Ele tem, igual você falou, tem por volta de 4.700 substâncias que são tóxicas e que a gente sabe que são cancerígenas, são 47, por volta de 43, 47. Então, pensa só, existe um produto vendido ali na padaria que tem 43 substâncias cancerígenas nele, que a gente sabe. Então, assim, isso eu acho muito estranho, eu continuo sempre a achar estranho isso, e ele um dos grandes problemas dele é a combustão. Então, assim que você, né, aciona o isqueiro, e aquele tanto de substância entra em combustão, aquilo produz os radicais livres, né, que, igual você falou, eles descem no trato respiratório e causam os diversos danos, né? Ele pode ser também deglutido, né, e desce no trato digestivo, digestório, e aí causa também os diversos danos. Tem efeito irritativo, né, e causa também as outras várias doenças que podem ser incapacitantes ou fatais, né, as doenças cardiovasculares, igual a gente falou, as doenças respiratórias. E tem questão, igual a gente tratou também da nicotina, né, que aí entre aí seus 10 a 20 segundos ele atua no cérebro, altera o estado emocional, causa dependência, né? Então, assim, e tem o cigarro eletrônico também, que eu acho que é um capítulo à parte. A gente trata, eu vi uma pergunta ali de alguém, né? Alguém já está querendo que a gente fale, e acho que é importante mesmo, porque ele é tido como ele é como bonzinho, né? Mas ele não é tão bonzinho assim. Não tem. E me conta aí sobre o cigarro eletrônico. Podemos. Vamos para ele. O cigarro eletrônico é o seguinte. Ele é um dispositivo que ele tem, né? Lógico, a parte eletrônica. Ele tem um cartucho e ele vem com a bateriazinha. Alguns vêm na pontinha, né? Um dispositivo que acende quando se traga e tal. Ele não funciona com a combustão, igual o cigarro habitual. Ele trabalha com atomização ou vaporização, tá, das substâncias que tem lá dentro. O grande problema dele, que na verdade assim, né, aí dizem que como ele não tem a combustão, ele é menos pior, vamos falar assim. Mas ele não é menos pior. Por quê? Ele tem a questão da nicotina nele. A nicotina é o problema, porque a nicotina é o que causa dependência, né, e vai manter o hábito aí persistente, que causa o vício, etc. Então, não existe uma padronização da indústria até hoje para a dosagem e o controle dos níveis de nicotina, né? Fiquei feliz aqui que o meu tio assistindo, ele é um tabagista, eu vou convencê-lo a não fumar mais. Se Deus quiser, eu consigo. Eu consegui minha avó, já fiz um grande feito, agora meu tio. Então vamos lá. Então, assim, o cigarro eletrônico, a nicotina nele, ela chega ao cérebro da mesma forma. Só que tem doses e doses. Tá? A gente tem relato na literatura em que pacientes tiveram complicações graves pulmonares por conta
do uso desse cigarro. Então, assim, na verdade, existe um alerta internacional para todos os médicos, do centro de saúde até o neurocirurgião, para que seja combatido, porque a gente não sabe a repercussão que isso pode ter para o indivíduo. Tem relato de paciente jovem que evoluiu para SARA, que é uma inflamação temida demais, visto nas UTIs, que é uma inflamação difusa do pulmão, dos dois pulmões, já teve desfecho negativo, com óbito, etc., por conta do cigarro eletrônico. Por quê? Porque não existe uma regulamentação e uma dosagem certinha dessas substâncias que são vaporizadas e são tóxicas, né? Também aumenta o risco de câncer de pulmão, aumenta a incidência de doenças respiratórias, asma, aumenta a incidência de infarto. Então, assim, ele faz parte do tabagismo e deve ser combatido como tal. Ele faz tão mal quanto, né? Assim, é tão prejudicial quanto. E existe toda uma máfia por trás disso também, né? Assim, sim. Esse cigarro eletrônico mesmo, se eu não me engano, ele ainda é proibido. Assim, para o Brasil ele vem clandestino, né? Sim. E eu sei que a indústria que começou, a maior indústria que faz esse cigarro, que chama JUL, J-U-L-L, eu acho que foi onde começou, que detém a maior parte da fabricação dessa indústria. E esse cigarro surgiu como se fosse uma alternativa para os tabagistas, né? Porque não tem as outras substâncias tóxicas, apesar de ter o pior, que é a nicotina, que é o que vicia, que é a pior droga do mundo. Como se fosse uma ponte, né? Como se fosse uma ponte. E aí, alguns tempos atrás, essa empresa que produz esse cigarro eletrônico foi comprada ali pela maior americana lá, a Altria, que é uma indústria lá que produz a maioria, os grandes cigarros lá, que produz a Marlboro. É muito estranho isso, né? Assim, um cigarro eletrônico, que teoricamente seria para proteger sobre o tabagismo, ser comprado por uma grande indústria que produz o cigarro, né? O que justificaria isso? É um conflito de interesse, né? É um conflito que a gente não consegue explicar, né? Então, será que porque conseguiria pegar ali naquele mesmo ponto de venda aquelas pessoas que fumam cigarro e também você ter ali o cigarro eletrônico? Ou seria para poder tentar alcançar um público mais jovem? A gente sabe que a pessoa começa a fumar na adolescência, não é? Porque acha que é legal, porque é divertido, porque solta bolinha, né? Então, assim, seria uma forma... Esse primeiro contato é importante demais, a gente evitar, viu? Pais aí que estejam ouvindo, quando a gente trata desse assunto, o primeiro contato, ele é realmente essencial para prevenir, né, a criação e o surgimento de um tabagista. Ainda tem aquela questão que nesses cigarros eletrônicos ainda dá para colocar sabores, né? Pêssego, menta, então disfarça. Fica agradável, né? Sim. Ele não emite cheiro igual o cigarro emite, né? Então, porque não tem aquela combustão. Então, assim, socialmente ele é muito mais agradável, né? Mas, né, igual a gente falou, é tão lesivo quanto. Tão lesivo quanto. E, Neto, aproveitando a deixa aí dos interesses, tá? Da indústria, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque, assim, de fato, o tabagismo ele é um problema para o indivíduo, né? A gente já mostrou aqui já diversos exemplos. Mas vale a pena discutir porque é o seguinte, a indústria do tabaco ela envolve vários interesses, tanto do ponto de vista social, quanto econômico, quanto do poder mesmo, né? O poder judiciário, etc., executivo. Então, assim, pensa, do ponto de vista social, a gente tem na nossa Constituição que a saúde é um direito de todos, né? E o tratamento ele é para todos. E aí você pega, né? A gente tem que dar apoio para esse paciente, a gente tem que tratar essa doença, que é o tabagismo. A gente tem uma série de pacientes que ficam incapacitados por conta do tabagismo. Não precisa ter câncer de pulmão, não. Só do enfisema e precisar de oxigênio dentro de casa. Gente, isso é muito triste, tá? O tabagismo, ele leva a isso. Pode ser que você não desenvolva câncer de pulmão, mas você queimou tanto o alvéolo, tanto o pulmão sadio, que você precisa de oxigênio a mais para poder respirar e ter uma vida razoável. Então, isso tudo tem um custo. Tá? Então é pensão, é auxílio, é paciente que teria uma vida produtiva longa
e aí não, aí ele se aposenta com 50 anos, porque não dá conta de fazer mais nada, né? A gente tem sempre aquela questão, o cigarro hoje, ele é permitido, você pode comprar, então eu tenho uma autonomia, eu tenho um livre-arbítrio para poder chegar na padaria, comprar um cigarro e fumar um cigarro em paz, sem ninguém, né, sem ninguém me xingar, né? Mas até que ponto é o livre-arbítrio e até que ponto a regulação do Estado tem que agir, né? Não, a partir de agora é proibido fumar. É possível isso? Não é? Existem interesses, né? Interesses. Se a partir de amanhã o cigarro for proibido no Brasil, a gente tem os diversos setores da economia que sofrerão com isso, né? Na produção agrícola, né, do tabaco, na indústria secundária aí de produção, a farmacêutica, né, a indústria terciária com marketing, comércio, isso tudo é impactado. Então existem interesses escusos aí, né, lobby, etc., que perpetuam esse tipo de atividade no nosso país. Né? Foi um grande ganho nos últimos anos em que o maço do cigarro, ele primeiro que não pode ter mais propaganda de cigarro, né? O cavaleiro lá, o cowboy da Marlboro, não pode aparecer mais. Aliás, morreu de câncer de pulmão, aquele paciente, infelizmente. Mas agora a gente tem grandes ilustrações contra, né, mostrando o que causa o que o câncer de pulmão causa, o que o cigarro causa. Então, elas são até meio aterrorizantes, assim, elas são fortes, as ilustrações. Mas tem que ser, porque ser a assim. gente acha que não é um problema muito grande. Você tem ideia? O Brasil, em um dado que eu vi, ele tem mais ou menos um prejuízo, porque você pensa, né? Vamos lá, vender cigarro, não, cigarro é caro, realmente ele tem ali uma taxação de imposto nele muito grande, tá? Não, então o Brasil ganha dinheiro vendendo cigarro, né? Só que na verdade, os dados são os seguintes, vou falar para vocês. Foi mais ou menos 57, os dados de uns 2 anos atrás. A gente teve um prejuízo anual de 57 bilhões de reais por causa do cigarro, tá? 40 bilhões, mais ou menos, por despesa médica, tá? Gasto, etc., com pagamento dos hospitais, dos profissionais, etc., e mais ou menos uns 17 bilhões por conta de perda de vida produtiva. Tá? Então, você pensa só, você tem um cara jovem, forte, que tem ali seus 20 anos de idade, que ele fumou 20 anos, ele está com 40 anos agora, e ele tinha uma atividade, vamos botar que ele trabalhava na construção civil. Tá? Ele não dá conta de trabalhar mais como ele trabalhava anos atrás. Então, a gente tem um prejuízo econômico com isso. Tá? Então, esse paciente ele vai aposentar, ou ele não vai conseguir trabalhar o tanto que ele gostaria de trabalhar. E a gente tem mortes prematuras também. Aí esse paciente com 50 anos infartou e morreu. Né? As mortes precoces, elas são muito tristes. Né? E aí, vamos lá, não, então beleza, prejuízo grande. Mas a gente ganha dinheiro vendendo cigarro, o governo ganha dinheiro com isso. Só que, nesse ano, a arrecadação foi mais ou menos de 13 bilhões de reais. Então, você tem um saldo negativo ali de 44 bilhões. Então, assim, o imposto com cigarro tinha que ser muito, mas muito mais elevado para poder pagar esses custos. E vamos ter uma discussão ética, né? Quanto custa uma vida humana? Não existe esse valor. Não existe. O valor não existe. Não existe. Então, assim, se você tenta justificar a venda de cigarro com uma visão meramente econômica, digamos assim, a conta não fecha. Nem a conta não fecha, mesmo falando só em economia, entendeu? E é interessante porque se você for analisar a linha do tempo, os danos do cigarro de décadas atrás, desde a década de 50, Sim. já se mostra, por exemplo, que o câncer de pulmão é provocado pelo cigarro, né? E assim, os passos são muito lentos nesse sentido, né? Essas mudanças são muito lentas. Então, assim, não tem tanto tempo assim que o
que aquelas figuras horríveis começaram a aparecer nos maços de cigarro. É, Não tem tanto tempo assim que as pessoas pararam de fumar em local fechado, né? Então, assim, um você programa pensa grave de que saúde pública. por volta de 1950, minha avó conta, era chique fumar. Você via aquelas ilustrações antigas, né? As mulheres usando aquelas cigarrilhas assim, usando, né? Tinha toda uma elegância envolvida. Mas, né? Você vê que isso já passou há muito tempo, é desagradável. Hoje existem diversas adequações, né? Locais para se fumar, não pode mais fumar em ambiente fechado. A lei evoluiu, mas igual você falou, a passos muito lentos. A mudança de concepções, de conceitos, né, ela já se passaram muitas gerações e a gente ainda engatinha, né, em relação ao tabagismo. Doutor Lucas, tem uma pergunta aqui, na verdade um comentário da nossa superintendente, doutora Elis, que ela falou que o pai dela parou de fumar aos 30 anos e vivia cansado e com cheiro de cigarro. E hoje ele tem 70 anos e está lindo e saudável. E aí vem uma pergunta, aquela pessoa que está fumando, vale a pena parar de fumar? E aquelas pessoas que já desenvolveram alguma doença relacionada ao cigarro, vale a pena parar de fumar? Gente, vale. Guarda isso, vale. Tá? Muito. A gente tem melhorias, digamos assim, pessoais, tanto de curtíssimo prazo quanto a longo prazo. Tá? Então, dentro de poucos minutos, tá? Toda vez que a gente não, né? Toda vez que o paciente, uma pessoa fuma e traga, a pressão arterial sobe, tá? Então, dentro de pouco tempo sem fumar, a pressão, os níveis pressóricos já se regulam, tá? Frequência cardíaca também, passado já horas, os níveis de monóxido de carbono diminuem, isso melhora a performance respiratória do paciente. Em algumas semanas, a função pulmonar, ela melhora, tá? Então, assim, ela não se normaliza, porque queimado o alvéolo ali, ele não se regenera, igual você, né, pontuou perfeitamente. A gente não regenera tecido pulmonar, mas os que estavam lesados, eles começam a funcionar melhor, e isso explica, né, a melhoria da função pulmonar. Em alguns meses já, a falta de ar diminui. Então, se o paciente... Porque o processo inflamatório, ele reduz, ele diminui. Então, os alvéolos, eles passam a funcionar melhor. Nosso pulmão funciona melhor. Nossa função cardiovascular melhora, né? A gente não falou do AVC, mas depois de 5 anos, o risco de AVC, ele diminui, tá? E aí, a gente tem, em 10 anos, o risco de um paciente ter um câncer de pulmão, ele já reduz pela metade do que um paciente tabagista tem. E isso é muita coisa, tá? E em 15 anos, mais ou menos, o risco cardiovascular desse paciente, ela já diminui, mas muito, muito próximo de um paciente não fumante. Então, assim, se você para de fumar com sei lá, 40 anos, com 55, a chance de você infartar, ela é praticamente a normal da sua idade. Sim. Isso é muito bom, isso é muito estimulante, tá? Porque todo mundo conhece alguém que já infartou, etc. O infarto, ele é a morte de uma porção do coração. Então, assim, que é um órgão extremamente importante, né, obviamente, mas que é difícil de fazer a performance cardíaca retornar depois disso, né? As pessoas que têm câncer de pulmão, elas têm 3 vezes, as pessoas que fumam têm 3 vezes mais risco de ter uma doença cardiovascular, um AVC, um derrame. A pessoa que fuma, um homem que fuma tem 14 vezes mais chances de morrer. Uma mulher que fuma tem 17 vezes, é pior para a mulher fumar. Uma pessoa que fuma vive, em média, 10 a 12 anos a menos, pelo simples fato de fumar. Exatamente. Então, gente, esses dados, eles são muito importantes, porque pensa só, é um hábito isso, né? Não é, e é algo que pode ser interrompido. Então,
se você interromper seu hábito, olha só, você ganha em expectativa de vida, né? Qualquer paciente, qualquer um, de 30 a 90 anos, você ganha expectativa de vida e qualidade de vida, tá? Então, assim, parem. Lucas, e quais os passos que a pessoa que quer parar de fumar, quais são os passos que a pessoa pode iniciar? O que a gente tem hoje de recurso para interromper o tabagismo, para ajudar no controle do tabagismo? A pessoa sozinha consegue parar de fumar? Pelo simples fato de querer parar de fumar? Perfeito, perfeito. Consegue. Só que o número de pessoas que conseguem fazer isso ele é pequeno, infelizmente, tá? Entre 10 pessoas, geralmente 1 ou 2 dão conta de parar sozinho. Então, a gente tem uma série de terapias para poder apoiar esse paciente. Primeiro, né, o apoio da família. Então, assim, a gente conta muito com o apoio da família. E a apoiagem não é ficar apontando dedo xingando, não, tá? Porque isso, na verdade, é uma postura muito negativa. Então, apoiar assim, olha, fulano, você quer parar de fumar? Nós vamos te ajudar, eu vou no médico com você, a gente vai tentar alguma terapia auxiliar, né? Que igual o que a gente tem hoje. A gente tem os dados que o acréscimo de qualquer terapia, ela é somada à taxa de sucesso. Então, vamos lá. Se você usa adesivo, tá? Igual foi perguntado. O adesivo, ele aumenta a taxa de sucesso. O chiclete, por exemplo, que é outra chiclete com nicotina, já tem sem açúcar, até para os diabetes já tem. Ele aumenta mais ou menos em 10, 15% a taxa de sucesso. Mas se você acrescenta a ele, por exemplo, um adesivo, ou mesmo, por exemplo, terapia farmacológica, né, as medicações, igual a gente tem a bupropiona, que é um tipo até de antidepressivo, as taxas de sucesso chegam a 60%, 70%. Então, isso ajuda muito o paciente, tá? Do ponto de vista médico, que a gente pode passar para ele para auxiliá-lo. A gente tem também as mudanças de hábito e a conscientização e o apoio psicológico. Então, é muito importante ter uma equipe junta nisso. Então, o psicólogo ele vai tratar do paciente assim, por que você fuma? O que esse fumo te leva, né? Cada paciente é individual, né? E a gente aí pode abordar de diversas formas. Então, a orientação do paciente é muito importante. Vou falar um dado importante. Esse dado eu achei muito legal porque eu te confesso que tem pouco tempo que eu descobri isso. Sabe quanto tempo que demora uma crise de abstinência do fumante, que é o grande medo dele? Fala assim, nossa senhora, se eu parar de fumar, eu fico maluco, eu fico muito ansioso, etc. Essa abstinência, essa crise, ela dura por volta de 5 minutos. Se você conta isso para o paciente, ele fala assim, não, 5 minutos eu sobrevivo, né? Porque a gente é muito imediatista e a gente acha que vai durar o dia inteiro. Nossa, se eu vou morrer e tal. Não é isso, não tem nada disso. Então, a partir do momento que o paciente ele dá conta de entender isso, ele já muda, né? Ele já aceita a situação e já combate a situação de outra forma, né? Outras conscientizações, como por exemplo, atividade física, mudança de hábito, né? A atividade física libera endorfina, a gente vai combater a nicotina com outro neuroestimulante, né? Que não é tão danoso quanto, né? Endorfina não é danoso, é prazeroso, né? Então a gente tem que adotar e mostrar para a pessoa que outras coisas podem tornar a vida dela alegre, né? E sem ela estar aí se matando a cada tragada, né? O pessoal perguntou ali, cevada, né? Isso faz parte da mudança de comportamento. Ô, Lucas, porque, inclusive pode isso é um dos recursos que nós utilizamos quando a gente quer interferir sobre o tabagismo. São as associações. Né? Isso. Então, assim, por exemplo, eu já tive no meu consultório uma paciente que falou assim, doutor, mas
toda vez, assim, na hora do almoço, eu tomo um café, e eu gosto muito de tomar o café, ir para minha varanda, tô com meu marido, e eu fumo um cigarro do lado dele. Então, assim, o trabalho é justamente ressignificar isso, porque, assim, o que é que está acontecendo? Você junta aquele momento prazeroso que você está com o seu marido, que você acabou de tomar um café e você está fumando. Então, o trabalho é justamente esse, é você tentar ressignificar. E por isso que não é exatamente parar de fumar, é um processo. Parar de fumar é um processo. E a gente está recebendo muitas perguntas aqui, gente. Pode continuar fazendo as perguntas. Quando tiver mais para o final da live, o Rubens da comunicação vai direcionar algumas perguntas para a gente, porque às vezes a gente vai passando muito rápido as perguntas, a gente não consegue detectar todas. Teve uma pergunta aqui da Carlinha, um comentário, na verdade, que ela colocou aqui que ela parou sozinha há 5 anos. Carlinha, você sinta-se sortuda, porque é a minoria dos pacientes que consegue parar sozinha, apenas 5% dos pacientes. A grande maioria dos pacientes para por um tempo e volta a fumar de novo. Sim. É muito comum, né, Lucas, a gente escutar no consultório, o paciente fala assim, não, eu paro quando eu quiser, eu parei por 2 anos e voltei a fumar. Mas, ora, você não parou por 2 anos, você voltou em 2 anos, né? Você interrompeu por um período de tempo. Isso é extremamente importante. E cigarro leva a bebida leva o cigarro, a gente tem várias associações desse tipo. E aos outros tabagistas, né, também. Então, assim, esse ambiente... Hoje o tratamento é multinodal, é multifocal. Não é parte da vontade da pessoa de parar de fumar, mas esse tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Precisa de medicamentos. Se você for olhar, por exemplo, a associação de medicamento mais terapia cognitivo-comportamental, terapia com psicologia, aumenta a chance de parar o tabagismo em 50%. Né? Então, assim, normalmente se precisa de algum tipo de medicamento. Agora, o tipo de medicamento que vai ser utilizado depende da causa individual. Então, algumas pessoas, principalmente mulher, têm mais característica comportamental, de associar o cigarro a um determinado tipo de atitude, de comportamento ou de sensação. Outras pessoas têm mais a característica de fumar pela dependência química mesmo, pelo veneno que é a nicotina, pela droga que é a nicotina. Para essas pessoas, a gente tem algumas substâncias, a gente tem os chicletes, adesivos de nicotina, a gente tem alguns moduladores de neurotransmissores, né, como é o caso da bupropiona que o Dr. Lucas comentou, que é uma droga que a gente utiliza também nesse processo de tabagismo. A gente tem a vareniciclina, que é um medicamento que imita a nicotina, né, que ela se liga lá no neurotransmissor, só que ela tem uma ligação mais duradoura, porque a nicotina ela liga, fica ali alguns segundos, escapa, e aí a pessoa já fica com vontade de fumar. Tanto é que a necessidade do fumante é a cada 30 minutos ele está querendo um novo cigarro. Esse é o tempo que a nicotina faz para poder fazer a falta no organismo. E aí tem alguns medicamentos que podem ser utilizados para auxiliar esse processo. Mas não é um processo fácil. Ainda grande parte dos pacientes que param de fumar, ou que interrompe, a gente não considera que a pessoa parou, que interrompe o cigarro, voltam a fumar novamente. É um processo contínuo que demanda aí de uma equipe multidisciplinar. Nosso país ainda está muito aquém de construir um processo ideal para o combate ao tabagismo. Apesar de a gente já ter inúmeras políticas públicas que já melhoraram nesse sentido, ainda falta muito, né? Principalmente assim, no sentido de informar, que é o papel que a gente está fazendo aqui hoje, de informar sobre o cigarro e de auxiliar nesse processo com medicamento, com terapia. Perfeito. Eu vi uma pergunta ali sobre 1 cigarro por dia, acho que foi da Elis, né? É uma pergunta importante a gente ver sempre, doutor, reduzir, fico 1 cigarro por dia. É melhor que um maço? É melhor que um maço. Mas há
uma persistência do processo lesivo e inflamatório no pulmão. Então, diariamente, o pulmão é agredido. Isso reduz é menos grave? É menos grave. Só que ainda pode levar a asma, o processo de lesão de alvéolo, de comportamento de cílios, vai ser impactado. Então, assim, o ideal é que realmente essa pessoa dê um passo à frente, assuma a condição, né, para que não fume mais. Uma estratégia é tentar considerar ou encontrar, ou se perguntar que motivo que leva você a buscar o cigarro. Né? Então, assim, você acorda e tem vontade de fumar? Você consegue... Quanto tempo você fica sem fumar o primeiro cigarro do dia? Isso é muito interessante, porque é o tempo que você fica sem o cigarro, né? É uma dependência química. A gente tem que parar de enxergar que a pessoa não para de fumar por falta de vergonha na cara, ou que a pessoa não para de fumar porque não dá conta. Não é isso. O cigarro, o tabagismo tem que ser entendido como uma doença, como uma dependência química. E o cigarro, eu digo que é a pior dependência que existe, porque é uma dependência química, é uma droga que é liberada aí para uso comum. Sim. E nosso tempo está acabando um pouquinho. Eu queria só dizer assim para os tabagistas que estão ouvindo a gente que tem 4 coisas que valem a pena considerar, guardar na cabeça quando vocês optarem por parar de fumar, certo? A abstinência, ela virá. É importante vocês saberem disso. Vai vir abstinência. Você não é diferente dos outros seres humanos. Então, se prepare para ela. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, você já tem informação agora que 5 minutinhos isso vai passar, tá? Então, a primeira coisa é esperar. Aguarde, vai passar. Né? Se ocupe, se distraia com outras coisas, tá? Vai fazer outra coisa. Vai ver uma televisão, alguma coisa fácil de fazer, tá? Ocupe a boca, porque a fissura de levar algo à boca, ela existe. Então, bebe água, bastante água, bebe água saudável, né? Eu tinha um paciente que ele me ensinou uma coisa muito legal, ele comia cenoura, que ele pegava a cenoura e levava à boca, né? Como se fosse o cigarro, e ele ficava mastigando ali a cenoura, né? E isso ajudou ele bastante a parar. Criar hábitos, né, Lucas? Isso. A gente vê casos, por exemplo, de paciente que fala, não, toda vez que eu entro no carro, a primeira coisa que eu lembro é do cigarro, eu fumo um cigarro, e aí eu fico mais tranquilo. Então, assim, tenta ressignificar isso. Eu vou entrar no meu carro, eu não vou fumar. Eu vou chegar no meu carro, eu vou colocar um objeto ali, vou colocar objeto aqui, vou ligar de tal música, ou de tal rádio. Tentar ressignificar. É fácil? Não é fácil. Demanda de uma força muito grande e demanda de medicamento. Isso é importante falar. Como a gente disse, só 5% dos pacientes que conseguem parar por conta própria, sem um auxílio maior. Beleza. Nós temos perguntas chegando aí? Temos sim, doutor Neto. Só que infelizmente nosso tempo está bem curto. Nós temos já que encerrar a nossa live, porque senão ela vai cair daqui a pouquinho. E a gente precisa aqui, claro, agradecer a vocês pela presença e pela participação. A minha proposta é que essas perguntas ficarão salvas aí no Instagram e vocês posteriormente vão poder ter liberdade de responder cada um de forma individual, mas de forma também que todos possam ver as respostas de vocês que foram feitas durante essa live. Tudo bem? Tranquilo. Muito Gente, bem. Nós agradecemos o convite, eu agradeço o convite ao Complexo de Saúde. Essa iniciativa dessas lives é muito interessante, traz muita informação para o público. O tempo é pequeno e tabagismo é um tema muito extenso, né? A gente ficaria horas aqui conversando sobre isso. Mas é uma iniciativa, né? E eu espero em breve a gente ter um serviço para cuidar do tabagismo, que a gente possa ampliar essa discussão e trazer mais cuidados e melhor cuidados para os nossos pacientes. Perfeito. Doutor Lucas, suas considerações finais? Eu queria agradecer a todos, né, que ficaram com a gente aí durante esses 50 minutos aí de conversa. Não, quase não, 1 hora, né? E assim, muito obrigado para cada um. Que se a gente sair dessa live, né, com uma pessoa que tenha parado de fumar, eu já
já, né, a nós, né, já fizemos nosso serviço. Porque a gente evita complicações futuras, né, para a vida dessas pessoas. Que as informações que vocês receberam hoje, vocês possam repassar, né, para seus queridos, tá? E que a gente crie aí uma corrente de orientação para que a gente cesse o tabagismo no nosso país e a gente melhore essas taxas. Muito bem, muito obrigado, doutor Neto. Nós temos que estar 15 segundos aqui restantes. Muito obrigado, doutor Lucas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a participação de todo mundo. Muito importante sobre doação de órgãos em tempos de pandemia. Muito obrigado a todos, tenham boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.